Olá, bem-vindos ao nosso RF com você nesta segundona, minha senhora. Mais uma semana abençoada, não é mesmo? Que está apenas começando. Eu conto com o carinho da sua audiência e também da sua companhia. Hoje, dia 23 de março, é uma data muito especial. Hoje é aniversário do meu sobrinho Arthurzinho. Ó, beijo pra você, feliz aniversário. Titia te ama demais. 3 aninhos do Arthur, não é? Infelizmente a gente não pode comemorar, não é? Todo mundo de quarentena, mas logo, e se Deus quiser, essa fase vai passar e a gente vai conseguir fazer a sua festinha e tudo mais, cantar parabéns, bolo, enfim, ó. Só queria dizer que eu te amo muito, beijo no seu coração, muita saúde, que o Papai do Céu continue te abençoando, tá? E você está em quarentena, minha senhora? Tá quietinha aí na sua casa? Isso é importante, viu? É um ato de amor, é um ato de solidariedade. Cuide de você, da sua saúde, da sua família e de todos que estão ao seu redor, tá? Vamos seguir todas as orientações do Ministério da Saúde. Tenho certeza que logo poderemos nos abraçar. Mas é responsabilidade. Se a gente tiver responsabilidade agora, essa fase vai passar, não é? O mais rápido possível e nós vamos conseguir voltar às nossas rotinas. E nós começamos então o nosso RF com você com o quadro Sua Saúde. Como você aí de casa já sabe, por medidas de segurança, as participações aqui no estúdio foram canceladas. E nós vamos conversar então via internet com a doutora Carolina Calafiore, de Campos, que é pediatra, e vai esclarecer pra gente quais são as principais doenças respiratórias infecciosas nas crianças durante o outono. Lembrando que a estação começou na última sexta-feira. Boa tarde, doutora, bem-vinda ao RF com você. Eu vou sentar aqui, gente, na sala para conversar com a doutora, que já está no nosso RF com você. Seja bem-vinda, meu amor, mais uma vez. Abraço virtual para você. É, beijo virtual, abraço virtual, tá valendo tudo, não tem problema. Obrigada, viu, por ter aceito. A gente dá um jeito. Eu fiquei muito feliz, viu, com a sua participação. Porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Isso. Afinal de contas, entramos no outono, né? E as mães precisam se preocupar? Precisam, Lari. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, com questão ao coronavírus, né? Muitas mães preocupadas. Mas a gente tem que ter consciência que nesse momento existem outras doenças respiratórias infecciosas que acometem as nossas crianças. É um período de sazonalidade desses vírus, dessas bactérias, principalmente o vírus da gripe, o vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite nos bebês. Então, a gente também precisa falar dessas doenças. Preciso ficar atento. Você, mamãe que está acompanhando o nosso RF com você, se tiver alguma dúvida também, pode ir mandando pra gente. Na medida do possível, a doutora vai respondendo, combinado? O número vai aparecer para você aí no seu televisor, 199-9536-1820. Se você preferir, pode mandar o seu áudio também. Nós fizemos algumas telas que vão nortear, então, o nosso bate-papo, essa entrevista. Pode colocar a primeira, por gentileza? E a doutora vai respondendo. Bronquiolite, doutora, quais as causas, os sintomas, tratamentos e como a gente pode evitar? Vamos lá. Primeiro, para a gente entender, né, de início, o que é, então, a bronquiolite? Bom, Lari, a bronquiolite, ela é uma infecção viral aguda que acomete principalmente as crianças menores de 2 e principalmente as menores de 1 ano. E por que esse nome bronquiolite, né? A gente tem que imaginar a árvore brônquica como se fosse uma árvore de ponta cabeça. Então, nós temos a traqueia, o brônquio da direita, o brônquio da esquerda, vão se ramificando até chegar nas ramificações mais fininhas dessa árvore que se chamam bronquíolos. Esses vírus, eles começam atacando primeiramente a via aérea superior, com nariz, garganta, até chegarem nesses bronquíolos. E o que eles causam? Uma inflamação muito intensa nesses bronquíolos, causando uma obstrução, dificultando tanto a entrada de ar nos bebês, principalmente a saída do ar, tá? Produz muito muco, inflama. Então, as crianças, uma característica clássica, elas ficam cansadas, respirando muito rápido. Muitos bebês, a gente às vezes vê até as costelinhas afundando, o nariz bate, e ele é causado por vírus, tá? Existe um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite. Mas existem outros vírus, como o metapneumovírus, o adenovírus,
que também causam a bronquiolite. E qual a importância da gente ficar atento a isso? Nós estamos vivendo um período agora de quarentena, né? Nós, pediatras, esperamos que com isso a bronquiolite também diminua. Apesar de aumentar a circulação do vírus, o contágio acontece por secreções. Então, é muito comum o bebezinho recém-nascido, que o tio doente foi visitar, pega a bronquiolite. A mãe que leva o neném pequeno, o pai que leva o neném pequeno em igreja, em shopping. Por isso que tem que ser evitado não só para o coronavírus, mas para essas doenças também. Tem que ficar sempre atento, não é? Sempre E doutora, nessa questão dos bebezinhos, quais são os primeiros sintomas aí que o pai ou a mãe já deve ficar atento e talvez já procurar ajuda? No início, como eu falei, Lari, esse vírus ele começa atacando as vias aéreas superiores. Okay. Então o bebê vai ter coceira no nariz, vai ficar com muita secreção, pode ter uma febre. Passou uns 2, 3 dias, ele vai começar realmente ter os sintomas respiratórios. Ele vai começar a ter mais dificuldade para respirar, vai bater as asinhas no nariz mostrando dificuldade, afunda o peito, afunda as costelinhas. Muitos bebês ficam prostrados. Um sinal super importante que eu sempre falo para as minhas mãezinhas é ver o xixi do bebê. Porque essa doença, a bronquiolite, ela desidrata muito o neném. Então, você nota que o bebê está cansado, não está mamando, está respirando mais rápido, com aquela tosse, chiando o peito, xixi está ficando mais escuro, está fazendo menos xixi. Aí a gente tem que procurar um pronto-socorro, tá bom? E é bom a gente falar, não é, esclarecer até esses sintomas, porque alguns são parecidos, não é, com a questão do coronavírus. E muitas famílias podem até confundir, doutora. Podem. O coronavírus, a gente tem observado, tem poucos estudos, até eu gostaria de falar isso. Tudo que a gente vai falar hoje sobre coronavírus, pessoal, a todo tempo são informações novas, são pesquisas novas. Então pode ser que o que a gente fale hoje no programa, né, Lari? Amanhã já mudou, mas assim, verdade. O que a gente tem hoje, né? As crianças estão sendo pouco acometidas. Não se sabe ainda qual o motivo disso. Diferente do vírus da gripe, né? A influenza, ele pega muito criança. Esse vírus do coronavírus, ele não está pegando muito criança, uma incidência muito baixa. E o que a gente tem observado, aí é o ponto importante. As crianças com coronavírus, elas estão oligoassintomáticas ou assintomáticas. Muitas delas, às vezes, nenhuma coriza apresentam, né? Em 50% dos casos foi observado que as crianças não tiveram nem febre, né? Que é uma característica do corona em adulto, é a febre alta. Nas crianças foi observado que 50%, metade delas, nem febre tiveram. Então, os sintomas, eles são mais leves, com tosse seca, muitas vezes falta de ar também. Mas assim, como você falou, são sintomas muito parecidos, então a gente tem que ficar atento. E quais são os tratamentos, então? Olha, o tratamento da bronquiolite é basicamente o uso de broncodilatadores, né? Porque tá ali apertadinho a via aérea, a gente tem que abrir essa via aérea. São muitas vezes inalação, às vezes no pronto-socorro já, às vezes o pediatra passa para fazer inalação em casa. Muito soro, muita higiene das narinas, tá? E dependendo do grau dessa bronquiolite, às vezes a criança tem que internar para ficar com tratamento com oxigênio complementar. Às vezes ela está muito cansada, às vezes a saturação está baixa, aí precisa ficar internadinha. Em casos mais graves, que a criança evolui para uma insuficiência respiratória, muitos desses casos acontecem, né? Eu que trabalho dentro de uma UTI, agora é rotina pra gente. A criança muitas vezes precisa ser entubada, fica na ventilação mecânica e vai para uma UTI. Mas é uma porcentagem pequena, mas acontece. Por isso que a gente tem que sempre alertar os pais. Fica aí, então, alerta para os pais que estão acompanhando aqui o nosso RF com você. Tem mais uma tela com mais uma doença, não é? Que é comum agora no outono e que a gente precisa prestar atenção, que é a pneumonia. Quais as causas, mais uma vez, doutora, os sintomas, tratamentos e como a gente consegue evitar? Essa é uma questão que vale até mais atenção, que pode levar à morte, é isso, doutora? Pode. A pneumonia, o problema da pneumonia são as complicações, né? Então, a pneumonia, ela pode ser causada por vários agentes etiológicos, como bactérias e vírus, que são as mais comuns. Tem as pneumonias por fungos, que são mais raras, e até pneumonias químicas, às vezes que acontecem por broncoaspiração. Às vezes a criança vomita e broncoaspira pode causar uma irritação química no pulmão, tá? O que acontece, né? Essa infecção no pulmão, ela leva
A febre alta é uma característica bem clássica da pneumonia, muita tosse, muita prostração, né? E as complicações, que é o problema, muitas vezes, que até as crianças têm que internar em UTI, é o derrame pleural, que é quando esse líquido inflamado, ele sai de fora do pulmão e fica entre o pulmão e a pleura, que é aquela película que recobre o pulmão. Aí qual o problema desse derrame pleural? A sepse, né? Isso cair na corrente sanguínea. Então, essas crianças, muitas vezes, a gente tem que drenar, pôr um dreninho para tirar. E essas são as complicações, a sepse, o derrame, por isso que a pneumonia é perigosa. Mas a maioria dos agentes são agentes que a gente fala de comunitários. Então, são pneumonias que a gente fizer o tratamento certinho com antibiótico em casa, se resolve. O único tratamento, doutora, é a questão do antibiótico em casa mesmo, com a família? Se for uma pneumonia leve, sim. Agora, se for uma pneumonia mais complicada, extensa, com derrame, aí a criança precisa ser internada. Às vezes precisa de oxigênio também, a saturação está baixa. E outra coisa que eu ia falar, Lari, super importante. Aqui, no caso das pneumonias bacterianas, né, a gente trata com antibiótico, porque existem pneumonias virais, tá? Inclusive o SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, ele causa pneumonia, uma das principais complicações, né? Então, os vírus também podem causar pneumonia. Só que aqui, a pneumonia, dá pra gente prevenir. A gente sabe como? Vacina. Além de todos os cuidados de higiene, a gente tem a vacina contra o pneumococo, que é o principal agente causador de pneumonia. Então, sempre mantenha o calendário vacinal do seu filho atualizado, certinho, leve ele no pediatra, porque a vacinação é fundamental. E os sintomas são os mesmos, doutora? Se for uma pneumonia por bactéria ou então por vírus, é a mesma coisa? São os mesmos sintomas, Lari. Geralmente é igual. O que vai diferenciar um pouco é o tipo da imagem, né? E o tratamento, a viral, geralmente ela é um pouco mais longa, ela tem que ser um pouco mais arrastada do que a bacteriana. Excelente. E daí como que a gente faz com essa criança que pegou então a pneumonia viral? Ela pode transmitir para outras crianças ou até para os adultos? Pode, porque a transmissão é via gotícula. Quando tosse, quando espirra. Daí a importância dessas crianças que estão em tratamento para qualquer doença pulmonar infecciosa, seja uma bronquiolite, como a gente falou anteriormente, a pneumonia, dessa criança ficar em casa. Principalmente porque criança faz o quê? Tudo. Põe na boca, né? Então, um pega o brinquedo do outro e acaba transmitindo esses agentes infecciosos. Por isso que é importante fazer o tratamento em casa, tá? Ficar longe da creche, ficar longe da escola. Agora todo mundo está em casa, né? Em quarentena, então facilita um pouco. Vamos para a próxima tela, então, com mais uma doença que nós vamos conversar e abordar aqui com a doutora, a gripe. Mais uma vez, não é quais as causas, os sintomas, tratamentos e como a gente consegue evitar a gripe, que é tão comum nessa época do ano. Tão comum, né? A gripe ela é causada pelo vírus influenza. Importante a gente ressaltar, geralmente a gente fala em influenza, já vem na nossa cabeça H1N1, né? Mas não é só o H1N1. A gente tem 4 tipos de influenza. Tem o H1N1, o H3N2 e tem os tipos B, tá? Que são 2 tipos. Daí mais pra frente eu vou falar até da diferença da vacina. Então, qualquer um desses tipos, dos 4, pode causar a gripe. A gripe, a diferença dela, é até legal a gente comparar com o resfriado, né? Porque às vezes as pessoas falam, e aí? Meu filho tá com gripe ou tá com resfriado? Acaba confundindo, né? Acaba confundindo. A gripe, uma coisa que eu sempre falo, gente, a gripe é aquela que vem e derruba, né? Ela é rápida, ela é insidiosa. O resfriado é mais arrastado, ele não derruba tanto. A criança fica um pouco mais ativa, o adulto também. Uma característica da gripe, a febre é alta, tá? Já o resfriado, às vezes nem febre dá, um 37,8, no máximo 38, diferente da gripe, que a febre é alta. Outra característica da gripe, muitas vezes a pessoa tem dor no corpo, como eu falei, ela fica derrubada. E a tosse é muito seca. Outra diferença que é bem bacana a gente falar aqui, o resfriado ele dá bastante coriza, fica aquele nariz vermelho, escorrendo, cheio de catarro o tempo inteiro. A gripe não costuma dar muita coriza, ela dá mais tosse seca. E aí tem mais um ponto, né, Lari? Que é o que a gente está falando em relação ao corona. Tanto o corona quanto o influenza são doenças com tosse seca.
Por isso que é tão importante a gente vacinar contra o influenza, né? Isso vai ajudar muito na gente no diagnóstico diferencial. Essa é a maior e ou talvez a mais eficaz forma de prevenção, a vacina? A vacina, com certeza, inclusive hoje o Ministério da Saúde começou a campanha da vacinação, pessoal, super importante, hoje é para idosos acima de 60 anos e pessoas que trabalham na área da saúde. As crianças vai começar dia 9 de maio, a campanha para crianças de 6 meses até 5 anos, tá? É importante a gente tomar vacina todo ano, né? Muita gente me pergunta, nossa, mas eu já me vacinei, o meu filho já tomou vacina ano passado, precisa? Precisa, porque o influenza, ele tem uma capacidade de sofrer mutações. Então, todo ano, a Organização Mundial da Saúde vai avaliar que mutações que foram essas vai modificar a vacina para mudar. Então, ano passado, eles avaliaram como que foi a gripe em 2019 para produzir a vacina diferente desse ano, entendeu? Então, até aí, mais uma vez, não é a importância de você levar o seu filho para a vacinação e até você, papai, mamãe, não é? Se puder tomar vacina, tome também. Doutora, essa questão da gripe pode evoluir para uma outra doença, um pouco mais séria talvez, uma pneumonia ou não? Pode evoluir para uma pneumonia viral, como a gente estava falando, né? E é uma das complicações, além de outras infecções. Porque quando o vírus se instala no organismo, o sistema imunológico ele fica debilitado. Então, às vezes, outras bactérias ou mesmo o vírus pode se aproveitar e causar outras infecções. Isso é muito comum, viu, Lari? E além da vacina, existem outras formas aí de evitar a doença? Existem outras formas, que são as mesmas formas que a gente está falando do coronavírus, medidas de higiene. Lavagem das mãos, né? Evitar contato com pessoas doentes. Então, as crianças que estejam doentes têm que ficar isoladinhas, não podem ir para a casa do amiguinho, não pode visitar a avó, não pode ir para a escola, tá bom? Isolamento também, medidas de higiene. E temos um tratamento, sim, para a influenza, que é um antiviral, que é o Tamiflu, muito conhecido, acho que por todos, né? Essa é a diferença que nós temos em relação ao coronavírus. O coronavírus a gente não tem ainda nenhuma medicação, né? O influenza a gente tem. Demorou também, o corona vai demorar também, porque são testes experimentais, demora muito, tem que ter uma eficácia e uma segurança para essa medicação ser administrada. E é importante até a gente falar isso, não é? Dessa questão da higiene, da precaução também, não é? De que a rotina precisa sofrer algumas adaptações, porque a gente sempre escuta aquele ditado, não tem problema, é só uma gripezinha, já vai passar, ele já tomou medicamento hoje, já pode voltar para a rotina normal. Não é assim que funcionam as coisas, né, doutora? Não é assim. E em questão até, né, todo mundo tem muitas pessoas falando do coronavírus, é uma gripezinha só. Realmente, em 85% dos casos, os sintomas são leves, tá? Só que a gente não tem vacina, é um vírus que a gente nunca teve contato, entendeu? Então, mesmo o cenário, a gente tem que avaliar o cenário, né? Não só a capacidade de transmissão desse vírus. Então, se eu tô com sintomas leves, mas eu não cuidar da minha higiene, eu posso contaminar um senhor de 80 anos e nele vai ser fatal, porque ele é um grupo de risco. Então, é isso que as pessoas precisam começar a ficar mais atentas, a importância da quarentena, de ter os hábitos de higiene, lavar muito bem as mãos a cada 2 horas, ou com sabão, ou usar o álcool gel, porque são medidas que vão evitar a propagação do vírus. E o que muita gente também não pensa e não leva em consideração é a questão do sistema de saúde, não é, doutora? Se todo mundo ficar junto, doente ao mesmo tempo, né? Perfeito. Todo mundo junto, o sistema de saúde não vai dar conta, não é, de tantos tratamentos. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente, Lari, já ouviram falar, você já deve ter ouvido falar sobre a chatar a curva. Você já ouviu falar sobre isso? A chatar a curva, ok. O que acontece? Nós temos um gráfico, né, que é o tempo, o número de casos e o tempo, certo? E o meu sistema de saúde, tanto o público quanto o particular, a gente tem um limite para atender a população, certo? Certo. Se eu aumentar muito o número de casos num período de tempo muito curto, eu sobrecarrego o meu sistema de saúde. O que acontece? Aí você vem falar para mim, não, mas são só 85% das pessoas que ficam, são 85% das pessoas com sintomas leves. Tá bom, mas esses 20% vão precisar de UTI,
vão precisar de respirador e não vai ter para todo mundo. Por isso que a gente precisa diluir esses doentes, para não ultrapassar o meu limite do meu sistema de saúde. E, Carol, a gente sabe que uma recomendação também, não é, do Ministério da Saúde, é que evite a aglomeração e tudo mais nos hospitais. Para os pais que estão em casa com os filhos, não é? Qual é o sintoma? O que eu preciso levar em consideração para falar, não, é grave, agora eu preciso levar realmente o meu filho para o hospital? Excelente pergunta. Eu tenho recebido muitas perguntas de pais sobre isso também. O que acontece? O coronavírus, né, tanto para criança quanto para adulto, o que a gente está indicando procurar o serviço de saúde? Quando você realmente tiver sintomas graves, uma tosse e uma falta de ar e um cansaço muito importante, com uma febre alta, tá? Para as crianças, evitar, porque assim, as crianças com sintomas leves de coronavírus, que é o que a gente está tendo, ou as oligossintomáticas, elas são os grandes vetores, os grandes transmissores. Então, assim, você está com o seu filho em casa, com uma febre de 3, 4, 5 dias alta, que não melhora, sintomas respiratórios que estão se agravando cada dia mais. Aí sim, agora, a criança está bem, está subfebril, só com uma coriza ou uma tosse, nada muito grave, tenta segurar em casa. Primeiro, pela segurança do seu filho, da sua família, né? Se for alguma coisa grave, vai evitar que transmita para outras pessoas e vai evitar essa sobrecarga no sistema de saúde. Ficou esclarecido, então. Doutora, eu vou fazer uma pausa bem rapidinha. Você Tá de ótimo. casa, continue junto com a gente. Depois do intervalo, a doutora vai nos explicar qual é a diferença entre a gripe, então, que muita gente vem, não é, se confundindo, e o coronavírus. A gente tem uma tabelinha para você de casa conseguir visualizar com mais clareza. E também os mitos e verdades sobre a gripe. Muita gente, não é, tem histórias aí da carochinha sobre a gripe. A gente vai desvendar todas elas logo depois do intervalo, tá? Não saia daí. Para você, vem aqui juntinho comigo, ó. Eu vou aqui para o Plasma para falar sobre um assunto de extrema importância. Você viu, não é, que nós estamos falando sobre o coronavírus? E agora nós vamos falar sobre um outro assunto, não é, muito importante também, que é a febre amarela. É que o Ministério da Saúde está convocando todas as pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade para tomar a vacina. Principalmente quem mora ou pretende viajar para locais com circulação do vírus. Para saber quais são, então, os locais, você pode acessar o site, tá? saude.gov.br/febre amarela. Se você vai viajar para algum local dessa lista e ainda não tomou a vacina, preste atenção, ó, você precisa tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem. Grávidas e pessoas com 60 anos ou mais devem buscar orientação no serviço de saúde. A vacinação, gente, é muito importante, pois a febre amarela é uma doença séria que pode até matar. Ela é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados. Não passa de uma pessoa para outra, tá? Mas se o mosquito picar alguém infectado, ele se contamina e aí sim pode transmitir a doença para outras pessoas. Você aí de casa sabe quais são os sintomas, então, da febre amarela? Os sintomas são, ó, preste atenção, febre com calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza. Caso apresente, então, esses sintomas, você deve procurar um posto de saúde. Então, não se esqueça de tomar a vacina. A vacina, gente, é a forma mais segura e eficaz de se proteger da doença. Quanto mais pessoas vacinadas, mais o Brasil fica protegido. Procure um posto de saúde e leve a sua caderneta de vacinação. Se você quiser saber mais, então, sobre a febre amarela, você pode acessar o site saude.gov.br/febre amarela. Movimento Vacina Brasil, mais proteção para a sua família. Esse foi um recadinho do Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora sim, nós vamos para o intervalo. Não saia daí, o nosso programa volta já.